Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí com abundância. Que o Senhor realize o desejo do seu coração. Amanhã eu vou estar na Rua Taquari, 995, na Moca, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia. E, assim, nós vamos tocar no corpo do Senhor. E quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Então, se levanta, venha, vamos buscar a Deus. Se levanta, com força. Pega a sua família, traga um convidado, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Deus é bom e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deixa eu ler isso aqui para você. Provérbios 21, 23, vou ler nas duas traduções. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Por que eu li essa passagem aqui, esse versículo, que eu estou sempre repetindo? Por causa de um depoimento de uma mãe, que uma mulher que ela vivia sempre muito angustiada. Às vezes ela tinha umas oscilações, ela chegou a buscar, foi num psiquiatra e o psiquiatra disse que ela era bipolar e passou medicamentos e tal. Mas daí ela encontrou o programa e ela se inscreveu no canal e começou a ouvir a palavra. E ela começou a descobrir, ela descobriu muito sobre ela, que ela nunca tinha parado para observar, que ela era uma pessoa de boca muito pesada. E ela falava coisas horríveis, às vezes ela falava coisas muito pesadas para a família. E ela, com o filho, ela tinha um filho que ela disse que os dois eram muito parecidos, então eles batiam muito de frente e assim, ela acabava falando coisas muito pesadas. E ela tinha uma forma de falar, de se remeter às pessoas, palavras muito fortes que eram liberadas. E ela não entendia, até então, ela nunca tinha entendido por que ela era uma pessoa tão angustiada. Apesar dela já conhecer o Evangelho, ser aquele crente, uma crente morta. Mas ela disse, eu conhecia a religião, eu me intitulava uma evangélica, mas eu não conhecia nada de verdade sobre Deus, eu não conhecia sobre mim. Tanto que eu questionava, eu fui em busca de tratamento para saber por que sempre essa angústia e esse desespero, essa oscilação, esses desequilíbrios. E foi ouvindo a palavra. Ela disse que ouvindo, ela começou a descobrir coisas que ela nunca imaginou. E uma delas, que ela era uma pessoa muito angustiada e que trazia muito sofrimento para a vida dela, por causa da boca dela. Porque ela tinha uma boca pesada. A forma dela se expressar, dela se referir às pessoas, era sempre uma forma agressiva e pesada mesmo. Ofensiva. Ela não estava nem aí. E ela começou a fazer, ela disse que ela começou a calar mais a boca, falar menos, mas ainda aquilo não tinha entrado. Às vezes ela
ela estava tão habituada, com aquela vida, ela já soltava e tal. E ela entendeu que ela precisava passar por uma libertação. Foi quando ela começou a pedir a Deus. Senhor, eu me habituei, eu tenho ouvido a bispa falar sobre hábitos, sobre rituais. E eu entendi que eu me habituei a ser assim, a falar desse jeito, a me comportar assim, mas isso não tem me feito bem. E eu quero ajuda, eu quero me libertar. E ela entendeu que ela precisava, então, se esvaziar e se encher de uma coisa nova. Que ela era uma pessoa cheia dela mesma, ela já tinha aquele tom, né? Eu faço o que eu quero, e não se meta comigo, sai do meu caminho, e eu não levo desaforo mesmo, meu pavio é curto. Ela disse que ela tinha já expressões que saíam naturalmente. Não calo mesmo, eu faço e aconteço e tal. Só que no final das contas, quando aquilo tudo abaixava, o que sobrava era uma angústia, um peso. Ela começou a ter problemas de saúde. Ela não entendia porque ela estava com problema na coluna, que ela estava inchando de tanto tomar corticoide, analgésicos, enfim, e não melhorava. Às vezes acordava no meio da noite com aquelas dores horríveis, não melhorava. Então, a coluna estava ruim, a comida não estava fazendo bem. Ela queria comer, comia e depois lá vai. Tinha que tomar, agora já corre, toma alguma coisa que está fazendo mal, não estou bem. E começou a se viciar em tomar omeprazol, e tomar não sei mais o quê, e não sei mais o quê, e vai. E por aí foi, ela foi percebendo que não estava certo. Cada hora é uma coisa. As coisas não estavam evoluindo. Era coluna, passando mal, tudo que comia fazia mal. Começou a ter insônia por conta daquelas dores. Acordava com aquele mal-estar, aquele refluxo. Muito estressada por conta disso, porque daí não dorme. E dores, muitas dores, e muitos medicamentos. E ela começou a inchar. Ela disse, eu muito vaidosa, então comecei a ficar estressada agora por conta da minha imagem. E aí, então, uma coisa puxando outra. E muito angustiada. E brigando em casa. E um dia ela disse que ela falou muito pesado com o filho, com esse filho dela. E depois ela entrou assim quase que numa profunda depressão. Ela não queria nem levantar. Porque ela começou a se culpar, ela viu que ela feriu o coração do filho, o filho chorou e falou para ela que tudo que ele queria era ser amado por ela e que ele cansou também de ser desprezado, que ele passou a vida dele querendo ser amado, que ela não percebeu. Ele olhou para ela e falou, você não percebeu que eu só queria ser amado por você? E aquilo foi a gota d'água. E ela queria uma mudança na vida dela. E ela entendeu, ouvindo as mensagens, que ela estava trazendo muito sofrimento para a vida dela, através da boca dela. E foi pedindo, clamando o sangue de Jesus, e ouvindo as palavras, fazendo aquilo. Ela disse, bicho, eu comecei a fazer assim, arrisca o que você fala. Tudo que você falava. Eu assistia, eu lutava para colocar em prática. Mesmo assim, às vezes não concordando, às vezes eu ficava com raiva de você. Ela disse, tinha dia que eu tinha vontade de pegar no seu pescoço, de tanta raiva que me dava, porque você estava me confrontando. E eu acabava remetendo a minha raiva toda para você. Só que ao mesmo tempo eu estava com raiva, mas era uma relação de amor e ódio. Eu não queria parar de te ouvir, porque eu sabia que você tinha razão.
que tudo aquilo tinha, tudo que você estava falando tinha coerência, estava certo. E o problema é que eu não queria ouvir aquela verdade, eu não queria ser confrontada, eu não queria nada daquilo. Porque eu estava acostumada àquele estilo de vida, e eu fui criada por um pai boca suja, e todo mundo em casa era boca suja, todo mundo falava palavrão, e eu era assim mesmo, a desbocada, eu falo, e aconteço. Só que eu entendi que eu estava trazendo muito sofrimento para a minha vida. E quando eu comecei a ouvir a palavra, e a vigiar minha boca, e a guardar minha boca, foi impressionante. A primeira coisa que eu percebi foi a paz. Depois, eu comia, não me fazia mal mais a comida. Eu não precisava tomar nada. Eu esqueci a dor na minha coluna. Eu comecei a dormir sem perceber que eu estava dormindo, tranquila. Eu deitava, dormia. Eu jamais iria pedir perdão para o meu filho. E eu tive aquela sensação de que eu tinha ferido o coração dele. Eu fui até ele. Pedi perdão. Comecei a conversar com ele. Eu falei, eu quero entender. Porque você é meu filho, eu não quero que a gente viva assim. E eles começaram a conversar e a ter diálogo. E começaram a fazer programa, a criar programações juntos. E ela começou a chamar ele para sair com ela, para levar o cachorro para passear. E eles conversavam naquela caminhadinha com o cachorro. E aí ela começou a chamar ele para ir na padaria, vamos ali comigo, vamos junto com a mamãe. E ali ele começou a se abrir, ela também, ela descobriu que, na verdade, ela agia daquele jeito para também tentar esconder toda uma carência, uma fraqueza, que ela também queria ser amada, e como não me amaram, não me deram o que eu esperava, então, sabe, ninguém vai pisar em mim. Ela criou toda era como um personagem, para ninguém vai me ferir. E o filho, ela acabou jogando isso sobre ele. E o filho também queria ser amado, e ela estava repetindo na vida do filho a história dela, transferindo para o filho aquilo que ela já tinha vivido. E ali as coisas foram sendo mudadas. E ela entendeu que ela trazia aquele sofrimento para a vida dela através da boca dela. Com palavrões, com xingamentos, com gritarias, com críticas, com opiniões. Ela disse que ela apelidava as pessoas, e ela xingava as pessoas, e xingava, e ia para a rede social e brigava com pessoas, e xingava as pessoas, e não queria nem saber. Ela tinha um jeito assim eu falo mesmo o que eu penso e tal. E ela disse que era para esconder uma fragilidade muito grande, como que, olha, já coloquei limite, tá? Não passa porque, senão eu te pego. E, na verdade, lá dentro, ela estava gemendo, ficando doente, e com um sofrimento, levando a família a sofrer também. Ela falava muito das pessoas, criticava as pessoas. E foi sempre assim. Mas por quê? Ela disse que ela veio de um lar assim, ela também repetiu a mesma história, e dentro da casa dela era um tal de falar de família, e fala de gente, e fala do vizinho, e fala de todo mundo, e fala
sabe, de celebridade, fala de político, fala disso e daquilo, e todo mundo fala de todo mundo, e sempre com xingamentos, com palavrões, e com acusações, com julgamentos, deduções, e aquilo estava matando ela. Estava acabando com ela. Ela entendeu que a boca dela estava trazendo uma angústia, um sofrimento. Como está aqui. O que guarda a sua boca é a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Enfim, ela está liberta, está se relacionando bem com o filho, está abençoada, diz que às vezes escapa uma coisa ou outra, mas hoje muito menos, por conta de uma vida inteira, né? Ela adquiriu aquele hábito, mas ela já quebrou esses hábitos, ela entendeu que ela não pode falar sem estar semeando uma semente no solo da própria vida dela. Ela disse que quando ela começou a me ouvir, que eu dizia que palavras são sementes, não entrava na cabeça dela. O que isso significava? O que isso significa, né? E ela começou a entender que realmente, cada palavra que ela libera não vai desaparecer. Que ela não pode simplesmente falar e aquilo some, é apagado, não vira nada. Não. Ela entendeu que nenhuma palavra é apagada, que a palavra é como uma semente. Demorou, diz ela, para ela entender o que significava. Bom, peraí, estou enchendo o meu estômago de palavras, de veneno, que na boca está o poder, na língua está o poder da vida e da morte. Ela não conseguia, ela disse que parece que é coisa de gente burra, mas ela disse, não entrava. O que isso quer dizer? E ela disse, eu já me apresentava como evangélica, porque eu ia de vez em quando na igreja. Qual a sua fé? Sou evangélica. Ela disse, mas não era nada. Na verdade, eu ia aqui, eu ia no domingo, e quando dava, e eu não priorizava Deus. Eu era uma morna, e que nem sei se eu era morna, porque ela disse, eu não conhecia nada, na verdade. Eu fui descobrindo que eu não conhecia nada. Absolutamente nada. Que era só blá, blá, blá. Mas essa palavra se cumpriu. Quando eu parei e a minha boca foi sendo... eu fui santificando a minha boca. Aquele sofrimento que estava a minha vida, que não era pouco, foi desaparecendo. Então eu entendi que era a minha boca que trazia aquele sentimento, aquele sofrimento para a minha vida, aquela angústia para a minha vida, aquele desespero, aquelas dores. Era a minha boca. E a Bíblia diz, está aqui, vou ler para você, Provérbios 18, 21, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí, voltar um tiquinho, aqui. 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Então, você enche o seu estômago das palavras que você libera. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui de novo, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Isso significa que tem muita gente enchendo
o estômago de veneno, de morte. É por isso que está doente e não entende isso. Tem muita gente angustiada até a alma, angustiada até a morte. Tomado. A pessoa está tomada de angústia por conta do que fala. Por causa disso. Eu vou dizer uma coisa para você. Que essa pessoa disse, ela mesma disse. Bispo, eu entendi que é incompatível. Não casa, não conversa. Uma fé cristã com uma boca suja. Não tem como. Eu entendi isso. Mas eu não entendia. Então não adianta uma pessoa ir lá, como eu ia, algumas vezes ela disse, a mesma rede social, que muitas vezes postava versículos, era a mesma que xingava os outros. Porque assim era a minha vida. A mesma pessoa que de vez em quando ia na igreja e tomava ceia, era a mesma pessoa que xingava todo mundo, julgava as pessoas, criticava as pessoas, oprimia a própria família. E aí eu perguntava, por que eu vivo tão angustiada? E ela ainda disse que falava palavrão. Né? Mas que, não sei o quê, que eu vivo, mas essa agora. E aí eu disse, eu tô, falava aqueles palavrões, eu tô, não sei o quê, eu tô não sei o quê. Né? Ela queria dizer que ela estava arrebentada, eu tô toda destruída aqui. Mas usava palavrões para se referir a ela mesma. Então, ela só piorava a vida dela. Só piorava. Né? Eu vou usar essa expressão, mas você troca para uma outra, que é com F também, entendeu? Ela usava assim, eu estou ferrada. Mas não era ferrada, era outra expressão. Eu não vou usar, você sabe o quê. Aí ela dizia, quanto mais eu falava isso, quanto mais eu falava, estou toda ferrada. Mas não era ferrada, era com outro F. Ela disse, mais eu ficava, mais doente, mais a comida fazia mal, mais os remédios não funcionavam para aquela dor de coluna, aquela dor na minha coluna, mais depressiva, mais oprimida, mais estressada. Ó. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Se você começar a cuidar da sua boca, se você levar isso a sério, você vai evitar muito sofrimento na sua vida. Você vai evitar. Porque talvez você está sofrendo, está insuportável. E você não se deu conta, como ela disse que ela nem estava totalmente cega. Que era ela que estava acabando com a vida dela, amaldiçoando a vida dela. Então, eu estou trazendo isso aqui, contando para você, porque, às vezes, uma história pode abrir os seus olhos, pode fazer ver o que você não estava vendo. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Evita, você vai evitar. Só guardando a boca, você vai evitar sofrimento. Só guardando. Só vigiando a sua boca, você vai evitar sofrimento. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a alma. Então, isso significa que você pode estar depressivo, angustiado, num nível alto de angústia. E angústia, aquela angústia que parece que vai te sufocar por conta das coisas que você fala. Que talvez depois você esquece, mas a sua alma não esquece. O mundo espiritual não esquece. Você nem lembra mal o que você falou, mas o mundo espiritual lembra. E palavras são sementes, coisa que ela entendeu. E o que você planta, você colhe. Palavras são sementes, atitudes, decisões, escolhas. São sementes. E o que você planta, você colhe. Preste atenção nisso, pega para você, porque eu creio que pode te ajudar. Ajudou ela. Vai ajudar você. Ajudou. Eu também já fui uma pessoa de boca muito pesada.
e trouxe muito sofrimento para a minha vida. E foi entendendo a palavra que eu tomei uma postura diferente e passei a semear sementes diferentes e, assim, trouxe paz. Eu preciso de paz, você precisa de paz. E uma boca pesada, quando você fala asneiras, isso vai te roubar a paz. Isso vai trazer sofrimento para você. E nós podemos evitar dores só guardando a boca. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu peço que essa pessoa tenha recebido a palavra, se vestido dela e que tenha impactado positivamente e transformado, que ela não consiga mais viver da mesma maneira. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo e peço definições e vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores. E peço que o Senhor honre a fé de cada pessoa que está comigo, que o Senhor mude mentalidades, que o Senhor abra mentes, que o Senhor dê o entendimento que ela não estava tendo, que ela não conseguia, aquilo que ela não conseguia ver, que ela esteja vendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, isso em todos os nossos templos. Venha, pega a sua família, traga um convidado e vamos ter um dia maravilhoso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Sábado, dia 1º de dezembro, às 21 horas, início do último propósito de fé do ano de 2018. Propósito da mudança. Com o jejum de 12 horas. Passaremos a madrugada em jejum e oração, com o encerramento no domingo, na Santa Ceia do Senhor, das 7 às 9 horas da manhã. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2019? Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2018 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Propósito da mudança.